Olá, está começando mais um Café comigo, Mariela Parolini, e hoje nós vamos falar sobre a nova linguagem usada pelos influencers. Por que essa forma de comunicação atinge tanta gente? Participe dessa conversa comigo e com a empresária Luciana Mamed. Vamos tomar um café? Os influencers mudaram a forma como nos comunicamos, tanto na internet quanto fora dela. Mas quais os valores essa nova forma de comunicação tem trazido? E por que atinge tantas pessoas? Nós vamos saber já com a empresária da Ser Digital Influencer, Luciana Mamed. Muito obrigada por ter vindo, Lu. Obrigada a você pelo convite. Mas é claro que antes, um café delicioso para acompanhar esse bate-papo com Luiz Paulo, da Café com Cacau. Muito obrigada, Luiz Paulo. V60 com que grão? Esse grão tem um nome engraçado, é 006. Ué? É de São Tomé das Letras, mas é um café de primeira qualidade. O cheiro está mostrando. Daqui a pouco eu te conto. Lu, um café quentinho. Obrigada, viu, Luiz Paulo? Obrigada. Eu adoro, por sinal. Ai, eu amo. Porque eu falo café é vida. Exatamente. Para mim, então. Lu, me conta um pouquinho o que é ser influencer, ser digital influencer ou ser influencer digital? Ser digital influencer. Me conta um pouquinho da sua empresa. Alguns anos atrás eu tive uma agência de modelos que se chamava Ser Model, isso lá no Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil. E fiquei com esse nome na cabeça, alguns anos se passaram, eu voltei a morar em Belo Horizonte, a minha segunda temporada morando aqui, né? Eu sou natural do Rio Grande do Norte, como eu já te falei. Cidade deliciosa, Natal. E eu vim morar, né, em Belo Horizonte através do convite de uma franquia, né, uma grande franquia aqui mineira. E no meio desse meu trabalho com supervisão comercial, eu me fui pega, assim, abraçando essa causa do marketing digital. E quando eu realmente percebi, eu estava assim, completamente envolvida e apaixonada, porque através do trabalho que eu fazia de supervisão dessas 9 lojas, eu executava ações de marketing digital que vinham da matriz para mim. E eu fiquei muito curiosa e comecei a gostar muito. E no meio dessas idas e vindas, desses encontros com influencers, né, porque são elas que executam de fato as ações, elas se viraram para mim, 2, 3 delas se juntaram um belo dia e dizem aqui, nós estamos precisando de uma assessora, de uma profissional que trate dessa negociação entre o que a gente faz e o que a empresa precisa. E a gente viu em você essa característica, né? Uma pessoa que já está no comércio, no mercado, que, vamos supor, entende, né, desse métier. E a gente viu que você gosta também. Que bacana. E aí eu falei, pois não é mesmo? E eu tenho até um nome, bonito, guardado. Vamos colocar Ser Digital? E aí a Ser Digital foi batizada e o nosso primeiro projeto, essas meninas, né, que é Débora, Lívia e Cecília, que são as co-fundadoras da empresa junto comigo, ela falou, vamos para London Fashion Week? Gente, mas já começou assim? Começou assim. Falei, você acredita que eu vou? Nós vamos. E a gente, isso era abril de 2017. Isso, 2017. E aí, em em setembro, a gente teve 5 meses para elaborar o projeto e apresentar para os empresários mineiros. E quando eu me vi, eu já estava em Londres, com as 3 meninas, uma fotógrafa, e ainda levei o marido para ajudar. Que legal, ele está junto na empresa. Ele é o advogado da empresa até hoje, mas quando precisa ele carrega material também. Agora, fala um pouquinho do ser influencer e essa linguagem que hoje é tão acessível. O que você percebe, já que você veio vamos falar do tradicional, sim, né? Sim. O que você percebe nessa linguagem e por que ela atinge tantas pessoas? E convence, né? Sim. Na verdade, a influenciadora ou o influenciador, ele aproxima o público daquilo que ele está falando, vivendo, sentindo, mostrando, né? Então, nós somos um elo, né, da comunicação entre aquilo que a gente está falando e vivendo e aquela outra pessoa que está ali do lado nos observando, né? E sim, são várias
as possibilidades disso tudo, porque os influencers vão identificar os seus nichos, os seguidores vão se identificar com aqueles nichos, com aquelas pessoas, mediante também gosto, né? Gosto pessoal, claro. Personalidade, ou às vezes até mesmo uma curiosidade, mas a gente sabe que os influencers têm os seus nichos, né? Muitos deles são cômicos, outros são mais dramáticos, outros são mais família, né? Muitas pessoas falam em vida saudável, outros falam muita gente fala em comida, em exercício, outras falam bastante moda e beleza, a gente tem muito influencer desse nicho. Mas, assim, existe nicho para tudo. E você trabalha com os vários nichos? Olha, ou mais moda? Hoje a minha especialidade é moda e beleza, mas aí acaba que vem o lifestyle junto. Então, eu tenho muitos projetos ligados a viagens, né, que é o lifestyle daquele país, ou daquela cidade, ou daquele lugar que a gente vai. Geralmente, nós somos contratados por hotéis ou pousadas de charme, né? Muitas vezes por marcas daquele outro lugar. Recentemente nós fomos ao Marrocos, fomos a Marrakech a convite de um cartão de benefícios. Olha que interessante. Que bacana. Sim. E aí você levou um segmento de influencers junto. Exatamente. Esse contrato ele foi feito a partir de uma agência de Paris, né? O contrato foi feito na França, mas o que eles queriam um olhar de brasileiras no Marrocos. Que fantástico. E aí nós fomos identificadas, foram 3 meninas e eu e a equipe, e nós vivenciamos em Marrakech todos os benefícios que aquele cartão trazia para os associados. Então a gente estava explanando, explicando e vivendo todos os patrocinadores que aquele cartão tinha de benefícios. E o mais interessante é que o influencer é um influenciador, mas ele tem que transmitir uma verdade. Sim. É engraçado que as pessoas falam, nossa, a internet é fake, que mundo mais falso. Gente, não, é mentira que é falso. É mentira que é falso, porque se nós não formos verdadeiras, reais, se o público não identificar realmente que a gente está falando aquilo com segurança, o público vai embora. Não é fake, precisa ser verdade para dar certo, claro. Porque se fosse fake, a gente não estava nesse mundo o tempo inteiro. Exatamente. Porque a gente não tem tempo para perder com algo que não seja verdadeiro. Agora, cada um vai se identificar com aquele nicho, alguém, né? Com seu nicho específico. Como você orienta quem, por exemplo, quer... eu quero ser uma influencer. Tem muita gente assim, não tem? Nossa. Mas a pessoa nem sabe do que. Ela quer ser uma influencer. Engraçado, curioso, na verdade, que com a Ser Digital, quando ela foi aparecendo, crescendo, se multiplicando, também cresceu a procura de pessoas, né, a me perguntar sobre exatamente o que você falou. Eu quero ser influencer, como é que eu faço? E aí eu criei uma perna, um braço, na verdade, da minha empresa, que é a assessoria Lumamed, onde eu oriento essas pessoas que, de fato, gostariam, né, e sonham com essa nova profissão. Bom, mas a orientação principal é o seguinte, você falou, é ter tempo, sabe? Qualquer pessoa que hoje queira se adentrar nessa nova profissão, nesse novo nicho, gente, primeiro vocês precisam realmente ter tempo. Hoje eu trabalho cerca de 15 horas por dia e às vezes é pouco. E tem gente que acha que não precisa trabalhar só porque está no digital. Imagina. É uma coisa assim, vamos chamar de louca, é uma loucura. Eu creio que um fator principal quando você decide isso é realmente você ver que você tem o tempo necessário para gerar esse conteúdo, você descobrir qual é o seu conteúdo, qual é o seu nicho, a necessidade de você fazer uma autoavaliação muito grande, porque se você não tem autoridade, se você não tem domínio em várias categorias, o domínio verbal, o domínio técnico, às vezes uma habilidade natural, que é a habilidade da comunicação. Se você não a tem, digamos que você vai precisar adquirir, né? Passar por esses obstáculos e se preparar. Mas hoje vamos até classificar, acho que tempo, habilidade da comunicação, uma habilidade técnica, onde você seja uma autoridade. Né? E a empatia com o seu seguidor, com o seu público, com aquele público com que você vai falar. E para fechar, digamos que você ser muito verdadeira, muito real.
Eu acho tão fantástico, porque você está desmistificando uma questão de influencer. Espero que sim. Estou aqui hoje para isso. Olha que bacana. Eu conheço um pouquinho, mas ainda há pessoas que pensam no influencer como alguém fútil. O influencer é alguém que tem autoridade sobre um determinado assunto. Correto, corretíssimo. A pessoa tem que entender, não adianta ela querer ser uma influencer se ela não dominar. Ela não fica no mercado. Ela não vai ficar no mercado. Não fica. Há vários segmentos. Sim. E a partir do momento que você é uma autoridade, a sua habilidade de comunicação ela fica muito mais fácil. Sim, sim. Porque aí você vai falar daquilo que você entende e aí você vai saber se posicionar em frente a uma câmera. A segurança ela vem à tona, né? E aí você passa credibilidade. Corretíssimo, isso mesmo. Porque quando eu estou à frente de uma câmera e eu falo de algo que eu conheço, acabou. Aí o gesto, aí é a lapidação. Sim, correto. Né? A gente vai lapidar isso. Agora, você trabalha com persona, como que você faz para identificar esse nicho de mercado? Porque às vezes a pessoa tem conhecimento em várias áreas. Eu fico pensando, eu posso estar falando uma coisa idiota, me perdoe. Imagina. Mas se uma pessoa gosta muito de moda e ela quer ser influencer, porque talvez esse seja uma visão mais genérica, né? A pessoa gosta de moda, ela quer ser influencer, mas ela vai falar de maquiagem, ela vai falar de roupa, ela vai falar... Como que você vai auxiliar essa pessoa no mercado dela, no nicho dela de mercado? Eu tenho um exercício, eu criei ao longo desse tempo um exercício que se chama Avante, onde através de algumas perguntas clássicas também do meu trabalho, né? Sim, da sua expertise. Exatamente. Eu coloco a pessoa para pensar e assim, através das respostas dela, eu identificar se realmente aquilo que ela diz querer, ela vai saber fazer. Né? Então, a gente primeiro aplica esse exercício e aí a gente tem uma série de encontros, né? Quando a gente está montando uma persona, eu tenho um prazo médio de 90 dias para realmente fixar aquela persona com o ideal dela, né? A gente chama de alinhar, né? Alinhar o perfil com o mercado, né? Ela se encontrar. E, bom, depois do exercício, a gente traça um plano, né, que a gente vai galgá-lo até chegar no momento onde ela se sinta confortável, né, de uma forma satisfatória, onde ela comece a conversar com o público de uma maneira correta. Muitas não, acho que 50% desiste. Porque entendem que não é tão fácil? Porque com os degraus e a dificuldade, elas mesmas enxergam que aquilo não seria realmente o que ela imaginava. Outras se superam, né, e se destacam. Eu tenho vários exemplos, vários cases de sucesso assim, que já passaram por mim. Né? E outras que gostam e tratam aquilo às vezes como um hobby, aí elas vão ficando ali, né? Faz uma coisa aqui, outra ali, assim, mas não são, digamos, profissionais que ganham com isso. A gente vai voltar nesse assunto, até porque não é fácil como parece. Fica aí que daqui a pouco essa conversa deliciosa sobre o influencer, eu acredito que vai mudar a maneira como você percebe essas pessoas que estão no digital e que fazem a diferença na nossa vida. A gente já volta. Estamos de volta batendo um papo sobre a nova linguagem usada pelos influencers com a empresária do ramo, Luciana Mamed. Está sendo uma delícia de papo. Claro que com o café que o seu Luiz está fazendo para a gente agora na prensa francesa, seu Luiz. Na prensa francesa. O mesmo grão? Não, vamos mudar agora. Agora é o café Capadócia, da Mantiqueira. Café com notas de caramelo, muito gostoso. Que vai ser ótimo com o queijinho que a gente está comendo aqui. Muito bom. Então eu já vou voltar para a conversa quando estiver pronto, porque eu sei que a prensa leva um tempinho, né? Porque é um método de infusão, então o pó tem que ficar um tempo em contato com a água, mais tempo que nos outros métodos. Aí o senhor leva aqui para a gente, por favor? Muito obrigada. Lu, a impressão que me dá, eu posso estar enganada, que algumas pessoas querem ser influencers porque elas acreditam que é um sucesso rápido. Sim, não é... É impressão? Não.
E o que você me diz dessa ascensão? O que pela sua experiência, você observa? Não vamos ser radicais. É possível tornar-se uma boa influencer em pouco tempo, mas isso aí vai depender, né, já do seu case, de como você vive, do que você faz, das suas habilidades técnicas e das habilidades naturais também. Assim, é uma série de coisas que realmente poderiam, né, proporcionar esse sucesso rápido, mas o normal é que a pessoa passe por uma série de fatos, de vivências, maturação mesmo, de experiências, né? Eu tenho, assim, meninas que estão comigo, bom, eu diria uma média de 1 ano, Mariela, assim, no geral, tá? Isso é bacana porque algumas pessoas acham assim, eu vou para a internet porque em 2 meses eu já vou conseguir 100 mil seguidores. Né? Eu vou conseguir daqui a pouco no YouTube chegar a 1 milhão. E a coisa não é dessa maneira. Assim, né? Exige bastante trabalho. O próprio YouTube hoje exige muita técnica, muito profissionalismo, né? Os youtubers trabalham muito, eles têm dia, horário para postar, né? Um verdadeiro canal hoje. Enfim, não é o que parece mesmo, não, sabe, Mariela? Você trabalha com todas as redes ou você prioriza uma, por exemplo, Instagram ou Facebook? Sim. Ou você trabalha com todas? Olha, o meu trabalho hoje 90% ele é Instagram. A gente compartilha, né, todas as nossas publicações pelo Facebook, né, no Facebook. E hoje a gente também tem blog, né? Porque, como diz aí, blog é nosso, se acabar Facebook, se acabar Instagram, o blog está lá no ar. Então, a gente também permanece com o blog ativo, a Ser Digital tem o endereço dela, com o blog no ar. Inclusive, a gente utiliza muito para os nossos contratos internacionais, lá fora. A imprensa, né, os PR, eles dão muito valor a quem escreve. Então, eu sustento bem o blog, assim, ele semanalmente é atualizado, com boas matérias. É www.serdigital.blog.br. Bem facinho. E assim guarda, né? Sim, tá lá guardado. A gente coloca um pouco da nossa vida de influencers e eu também faço outros tipos de matérias. Me conta qual um case que você fala assim, poxa, esse aí foi fantástico e o que você observou nessa pessoa que fez com que fosse fantástico? Sim, já me veio à tona imediatamente ela. Ela não faz parte do time da Ser Digital, mas é um case assim, que aconteceu comigo, muito me impressionou. É uma menina de Belém. Não preciso citar nomes, não, né? É uma pessoa de Belém que me achou através das redes sociais e ela... eu gostaria de uma assessora, você pode ser minha assessora? A gente trocou um pouco de ideia e ela me mostrou os números dela, achei os números dela bem altos, né? Para quem não sabe, a gente tem métricas, né, que medem a qualidade do nosso alcance, né? Para quem assim, tem as suas contas comerciais, isso, até os próprios... você consegue medir alcance, impressões... Tudo isso, né? Visualizações, likes, quem salvou sua equipe, ou sua foto, quem enviou sua foto para... Enfim, são vários tipos de métricas que existem. E as métricas dela eram relativamente altas, né? Porque eu conheço números. E eu observei a menina bastante e a menina tinha, assim, um verdadeiro fã-clube, porque ela falava nos stories da hora que ela acordava, a hora que ela ia dormir. E o assunto o que era? Qual era o nicho dela? Vida dela. A vida pessoal dela. O cachorro dela, se adoeceu, se foi, o que ela fez, qual era o veterinário, o bolo que chegou, se estava bom, se estava ruim. Aí ela trabalhava, uma menina de uma posição social mais elevada, porém muito trabalhadora. E parece que sim, aquilo motivava as pessoas, né? Muito jovem, já falava as suas 3 línguas, formada, muito bonita. Loira de olho azul, assim, uma boneca, mas assim, menina muito inteligente, muito especial. E ela compartilhava realmente o dia a dia dela. Era tudo real. Se fosse eu nunca esqueço que ela saiu da terapia chorando e gravou. Tipo assim, aquele quem nunca, né? Saiu da terapia chorando. Então, assim, a menina é uma explosão. Com 15 dias eu fechei o primeiro contrato dela pago com dinheiro. Não foi permuta.
Ah, então ela não tinha ninguém. Ela não monetizava, ela não era profissional. E aí a gente fez. Que legal. Mas ela tinha uma enxurrada, ela ganhava tanta coisa na casa dela, porque na hora que ela abria, qualquer coisa ela vendia. As pessoas, as marcas vendiam o estoque todo. Eu escutava os áudios dos empresários, que ela passou a dar o meu telefone e eu que fechava o contrato. O empresariado mandava áudio para mim, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Vendi a carga toda, não tem mais o bolo, o peixe acabou. Era assim, do perfume à comida. Porque era o dia a dia dela. Ela era muito verdadeira, então o seguidor dela acreditava em tudo. E era verdade, né? Ela comia o bolo porque gostava, ela comia o queijo porque gostava, ela pedia o caranguejo lá do lugar lá, né? que fazia o melhor caranguejo, e o veterinário bombava. E todo mundo que vendia alguma coisa, eu atendia ela de alguma forma, né? E tava todo mundo muito satisfeito. E você acha que foi pela verdade? Pela forma como ela trouxe credibilidade no que ela falava? Olha, era um conjunto de coisas. Ela tinha um jeito de falar e ela mexia com o celular dela e a câmera vinha, aproximava. Ela tinha vamos chamar de traquejo, né? Ela tinha um traquejo com a câmera e ela falava de qualquer jeito. Se ela amanhecesse descabelada, sem um pingo de maquiagem, pra ela, normal. E aí depois ela parecia linda, saída do salão, transformada. E era uma coisa assim, eu mesmo, passei uns 15 dias, eu olhava da hora que eu acordava ela até a hora que eu ia dormir, porque era muito interessante. Que bacana isso. E agora me conta uma coisa, que você viu que deu errado. E por quê? Também não precisa citar nomes, por favor. Bom, que deu errado... me lembrei. Uma pessoa, não mora aqui no Brasil, mas estava aqui em Belo Horizonte, me procurou, sou uma maquiadora, adoro... Quero ser influencer, eu moro no estado tal, nos Estados Unidos, tenho muito acesso às coisas, vou sair para Nova York. Vamos lá. E começamos, fizemos, né, todo o protocolo, primeira sessão de fotos, ela aqui em Belo Horizonte. Foi embora dos Estados Unidos e a gente tinha uma série de tarefas. E aí a menina sumiu um dia, sumiu no outro, voltou, me desculpe, estava com meus filhos, uma dor de cabeça, não estou bem hoje. Meu humor não está tão legal. E aí ela foi sumindo e eu vi que o negócio não ia dar certo. Bom, mas passado uns 15 dias, eu tentei realmente conversar com ela. Falei, olha, você fez um investimento, né? Você tem aqui uma assessoria, a gente tem uma série de um aparato por trás disso. Eu tenho 2 web designers hoje por nossa conta. Meus designers trabalham quase que 24 horas por dia. Então, a gente tem toda uma equipe aqui, né? Esperando por você. E aí, ela me deu uma desculpa qualquer, mas o que eu percebi aqui de longe é que, de fato, ela tão pouco tinha o tempo, a habilidade dela não era real, e por trás a família exigindo, né? Marido e filhos ainda pequenos. Uma coisa você me disse que me fez lembrar, eu sou fonoaudióloga, né? Minha formação é como fonoaudióloga, eu tenho especialização em voz e eu trabalho com telejornalismo. Eu sou fonoaudióloga de repórteres e apresentadores. E uma vez, além de trabalhar aqui como apresentadora, eu falo que eu estou atrás das câmeras e à frente das câmeras. E uma das coisas que me chama muita atenção, às vezes chega um repórter e eu vou trabalhar com ele aquela matéria, porque eu faço uma análise daquela matéria e falo, poxa, aqui não tinha tanta intenção quando você foi dizer, aqui não está tão legal. Ah, Mariela, mas aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu... Eu falo, olha, quando a sua cara está no vídeo, não vai adiantar. Ninguém vai saber do que aconteceu. Sim, tá. Então, ligou a câmera, sorrisão e vamos fazer, e tem que ter a intenção na sua narração, tem que ter a prosódia correta, tem que estar com a voz boa, tem que passar o recado, tem que trazer a credibilidade, porque quem está atrás das câmeras não vai ter a menor ideia do que aconteceu com você. Correto. Isso mesmo. Então, quando a gente tem essa verdadeira vontade, e aí eu digo também de quem quer se apresentar para um público. Às vezes as pessoas chegam para mim, porque eu mentorio quem quer apresentar para um público, as pessoas chegam para mim e falam, Mariela, eu morro de medo de apresentar para um público. Você me ajuda? Claro, eu te ajudo. Mas quando você vai passando, a pessoa não quer. Sim, tem. Parece que ela quer continuar... Aonde ela estava antes, a famosa zona de conforto. Ela pode dar aquele passo, mas ela fica ainda um pouco retraída. Mas essa
vontade, talvez seja o propósito. Sim. A pessoa tem que ter um propósito quando Sim, ela vai... tem que fazer sentido de alguma forma, Exatamente. né? Porque não é só ter fama. Não, de forma alguma. Ele é um trabalho. Na verdade, a fama, para mim, às vezes ela é tão, sei lá, sutil, efêmera, talvez. Ela vem de uma maneira que, às vezes, quem é famoso nem percebe, né? Porque é trabalho. Quando é um trabalho verdadeiro, a gente vai galgando, né, aquele espaço, aqueles degraus e aí você atinge, né, um ponto que as pessoas, digamos, lhe acham famosas hoje mesmo. Assim, eu não me acho famosa em nenhum momento, até porque o meu papel é de empresária, eu não estou à frente. Uhum. Mas às vezes eu apareço, Sim, né? Acaba aparecendo. é necessário. E hoje, sim, aconteceu um pouco disso comigo. Eu fui ao toalete, eu estava num restaurante e uma pessoa disse, você é Lulu Mamed? Ai, que honra lhe conhecer. Ai, gente. Olha que legal. Mas é gostoso, super né? normal, Então a gente nem percebe, né, que, poxa, tanta gente seguindo, tanta gente nos vendo, né? A gente não percebe. Tem um vídeo... Já me disseram que o nosso tempo acabou, você acredita? Não Nós creio. temos que fazer outro café, porque essa Que conversa vai isso? render. Mas eu quero encerrar aqui porque tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito do Cortella. Sim, sei quem onde é. ele diz que não é ser famoso, é ser importante. Ser importante é quando a pessoa nos importa. Então, a pessoa nos leva para dentro delas. E se o influencer conseguir fazer isso, né, que é com que as pessoas acreditem no que elas estão dizendo e leve isso para dentro, isso vai fazer muita diferença. Com certeza. No trabalho delas. Lu, Esse foi um nosso prazer enorme. Já te conhecia. Perdão, já te conhecia do nosso amigo Ronaldo, já tinha falado. Ah, sim. Por falar nisso, eu tenho o Cocri, né? Para que as pessoas conheçam o Cocri, que é um coworking de moda. Maravilhoso. Você dá cursos lá também? Sim, eu faço workshop digital lá. Agora, em novembro, a gente tem um. Então, por favor, vejam nas redes sociais da Lu quais são os próximos cursos que ela vai fazer. Isso mesmo. Muito obrigada, foi um Por prazer nada, enorme. querida, imagina, e foi aqui meu. está sempre à disposição. Sim, tá eu bom? também. Obrigada. De nada. Influenciar não é simplesmente querer aparecer, é saber comunicar. E é um trabalho muito sério. Você pode ter autoridade e você tem que saber transmitir essa autoridade. E as pessoas podem receber muito bem tudo aquilo que tem para ensinar, em qualquer área. Agradeço por você estar aqui conosco mais uma vez e te espero na semana que vem para mais um café.